Respondendo uma pergunta aos bolsomistas, os caras que são apoiadores de Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro pode ser candidato a presidente? Segundo a lei, fala que réu na segunda instância, a partir da segunda instância, ele não pode assumir a presidência, que é o cargo maior do país, e nem ficar na linha sucessória. No caso, o deputado Jair Bolsonaro vira réu por incitação a estupro. Como Jair Bolsonaro é deputado, ele foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele foi julgado pelo último órgão brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal, se eu não estiver enganado. Então o que acontece? Sendo assim, a lei fala, vamos pegar a lei aqui, vamos pegar a lei, vamos aqui, o panorama de diferenças parlamentares diz que quando chega ao cargo, desculpa, vamos pegar um pouco mais para cima, me perdoa. De início não tem como concluir pela inelegibilidade. O parágrafo 4º do artigo 6 da Constituição determina que o processo fica suspenso para ter sequência quando já existe um mandato, então não há afastamento nem inelegibilidade de ministro. Ressaltando que na lei da ficha limpa a restrição é apenas para candidatos condenados em decisão colegiada, situada que poderia barrar uma candidatura de presidente. O panorama é diferente com parlamentar e ministro, que quando chega a esses cargos responde o processo na primeira instância, vira automaticamente réu no STF, pela interpretação de que Marco Aurélio, o réu que foi eleito presidente, teria seu processo paralisado na primeira instância até que deixasse o cargo. Vamos capitular aqui. Réu, na primeira instância, fica paralisado, pois ele não está exercendo o cargo, quem julga ele é a primeira instância. No caso, o que vai acontecer aí? Se ele for candidato e for eleito, o processo será paralisado na primeira instância. Vamos mais para frente. Prevalece o entendimento do ministro relator a decisão do STF, que afastou o réu da linha sucessória. Não impedirá, por exemplo, uma candidatura do ex-presidente Lula, que é réu em 3 processos na primeira instância. Mas no caso de ser candidato, ser um deputado ou senador, ele seria réu no Supremo. E, portanto, se enquadraria... mas no caso de o candidato, se é um deputado ou se ele é um senador, ele seria réu no Supremo e, portanto, se enquadra na proibição de assumir cargo na linha sucessória presidencial. Aqui encaixa a situação de Bolsonaro. Como Bolsonaro já exerce cargo de deputado ou senador, ele é deputado, ele não pode assumir a presidência porque ele já é réu no STF. No caso de Lula ele é réu em primeira instância. É um juiz de primeira instância que está julgando. E por ser um juiz de primeira instância, ele não é réu no STF. Isso não impede ele de ser candidato. E sendo candidato, o processo contra ele vai ser arquivado até ele vencer o seu mandato para que novamente o processo possa ser levantado. O processo de Jair Bolsonaro sofre o mesmo processo de Renan Calheiros. Renan Calheiros hoje ele é presidente do Senado, mas não pode assumir o cargo da presidência do Brasil, que é o poder maior, devido a ser réu no STF. Então, está aí a resposta. Jair Bolsonaro não pode ser candidato a presidente. E para dar uma pincelada aí, vamos falar um pouco. Eu fico abismado com o Brasil. O Renan Calheiros faz essa bagunça toda, desobedece a uma ordem judicial do STF, que é o Marco Aurélio, deu lá a liminar, e simplesmente o cara não obedeceu, foi absolvido, continua na presidência. A única punição que ele teve foi não poder assumir a presidência do país. Mas infelizmente é o Brasil, podemos fazer o que, né? Se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, dê aquele like como gostei. Respondendo a sua questão, Jair Bolsonaro não pode ser presidente porque ele é réu no STF. Curta nossos vídeos e compartilhe.